de figuras de construção. Lá para o meio, para o final do vídeo, eu vou botar um códigozinho que é para vocês colocarem nos comentários da turma para provar que vocês assistiram o vídeo todo. Vamos lá, figuras de linguagem, no geral, são recursos utilizados pelos autores, poetas, escritores, compositores, quando criam uma canção, para usar a linguagem conotativa, aquela linguagem no sentido figurado. Vamos começar agora com as figuras de construção. Quando a gente fala de sintaxe ou de construção, a gente está falando da ordem, né, dos termos na oração. Primeira figura de sintaxe chama-se elipse. O que é uma elipse, Francine? É a omissão de um termo. O que é omissão? É quando um termo ele fica oculto, só que ele é facilmente identificável. Todas as vezes que vocês perceberem uma oração que um termo foi oculto, uma palavrinha foi oculta, mas que dá para perceber que palavrinha era essa, nós temos a figura de sintaxe chamada elipse. Exemplo, na sala, vírgula, apenas 4 ou 5 convidados. No lugar dessa vírgula, nós podemos perfeitamente supor que poderia ter um verbo haver. Na sala, havia apenas 4 ou 5 convidados. Dá para a gente supor o que ficaria ali no lugar da vírgula. Então, é uma elipse. Zeugma é muito parecido com elipse, só que a grande diferença entre zeugma e elipse é que, na figura de linguagem zeugma, há a omissão de um termo que já apareceu anteriormente, mas ele não vai aparecer lá na frente para evitar repetição. Então, vamos ver um exemplo de zeugma. Nem ele entende a nós, vírgula, nem nós a ele. Ao invés de dizer nem ele entende a nós, nem nós entendemos a ele, para evitar a repetição do verbo entender, esse verbo que apareceu anteriormente, ele foi omitido na segunda oração. Então, o verbo entender não apareceu, temos aqui zeugma. Agora, polissíndeto. Presta muita atenção que muitas vezes os prefixos e sufixos da língua portuguesa nos ajudam a desvendar os mistérios do que significa cada palavra. Poli sempre significa vários, muitos. E síndeto tem a ver com conjunções. E, com. Então, quando você fala polissíndeto, está dizendo repetição, várias conjunções, muitas conjunções. Consiste na repetição dos conectivos, que é a mesma coisa que conjunções. Então, olha o exemplo aqui. E sob as nuvens, e os ventos, e as pontes. Houve a repetição do conectivo e. Então, quando um mesmo conectivo ele é repetido numa sequência de um poema ou de uma canção, nós temos um polissíndeto. Silepse, geralmente, é a que as pessoas têm mais dúvida, porque ela se divide. Primeiro, eu vou explicar o que é silepse. É a concordância com termos implícitos, com termos ocultos que não vão aparecer na oração. Nós teremos que supor que termos são esses. Silepse de número. Olha o exemplo aqui. A turma veio aqui e deixaram uma bagunça. Como assim? A turma deixaram? Tá correto? Na silepse de número, sim, porque o verbo deixar não concordou com a palavrinha que está no singular turma. Ele concordou com a ideia de turma. Quando a gente fala turma, a gente está falando de várias pessoas. Então, a turma veio aqui e deixaram uma bagunça, mais de uma pessoa.
Por isso, silepse de número. Silepse de gênero. Toda vez que a gente fala em gênero, a gente lembra de masculino e feminino. Então, vai haver uma alteração na concordância entre masculino e feminino. Vamos lá no exemplo. Patos de Minas é muito calorosa. Patos de Minas é uma cidade, tá? Patos de Minas é uma cidade. Calorosa. Por que calorosa? Se pato é uma palavra masculina, o pato. Deveria ser o pato caloroso, mas nós não estamos falando do pato, nós estamos nos referindo a uma ideia que está oculta de cidade. Então, Patos de Minas é muito calorosa. Silepse de pessoa. A silepse de pessoa ocorre quando você muitas vezes passa a se incluir na oração. Então, por exemplo, os brasileiros somos patriotas. Então, ao invés do autor dizer os brasileiros, que são eles, são patriotas, ele usou os brasileiros somos. Olha, pessoa, quais são as pessoas? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ao invés dele fazer uma concordância com eles, os brasileiros são, ele fez uma concordância com nós, os brasileiros somos, porque ele se incluiu como brasileiro. Então, isso é uma silepse também. Anacoluto. Anacoluto é quando você deixa um termo solto na frase. Você começa uma oração, aí de repente, entre vírgulas, vem uma coisa assim, uma colocação que parece que não tem nada a ver com a oração. Vamos ao exemplo. Olha, eu, até de longe, com olhos fechados, esse até de longe parece que está voando aí. Poderia ficar tipo, olha, eu com olhos fechados. Esse até de longe foi retirado de algum lugar e colocado aí e parece que está solto na frase, é um anacoluto. Pleonasmo é um dos mais fáceis, é um dos que as pessoas mais cometem. O pleonasmo é uma redundância, é uma repetição. Isso aqui, esse exemplo, e rir meu riso, faz parte de uma canção. Rir o riso, ninguém ri o choro, a pessoa ri o riso. Exemplos de pleonasmo: subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. É uma repetição, uma redundância. Não necessita de você dizer eu vou sair para fora, eu vou sair. Se você vai sair, você vai para fora, é lógico. Então, é uma redundância, é um pleonasmo. Anáfora. O que é anáfora? Anáfora é a repetição de uma palavra. Onde, Francine? É uma repetição de uma palavra no início dos versos. Portanto, a anáfora ocorre em poemas, né, que são trabalhados em versos, e canções. Então, toda vez que uma mesma palavrinha iniciar o verso A, o verso B, o verso C, está ocorrendo uma anáfora. Exemplo: olha a voz, olha a veia, olha a gota. Repetição do verbo olhar no começo de versos, um depois do outro, é uma anáfora. Hipálage. Hipálage acontece quando a gente se refere a uma palavra com uma característica que se refere a outra palavra na mesma frase. Francine, não entendi nada. Vamos ler para a gente entender através do exemplo. Ao som, isso aqui está no nosso hino nacional. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Esse profundo está se referindo ao céu? Prestem bastante atenção. Ao som do mar e à luz do céu profundo. O que é profundo? É o mar ou é o céu? É o mar. Então, esse profundo, na verdade, está se referindo ao mar, mas está ao lado do céu. Não é o céu que é profundo, mas o mar. Então, houve uma hipálage. Hipérbato, vocês coloquem uma palavrinha-chave na cabecinha de vocês. Hipérbato é sinônimo de
inversão, sinônimo de troca. Hipérbato, inversão na ordem direta dos elementos de uma oração ou período. Professora, qual é a ordem direta de uma oração? Sujeito, verbo, objeto, que pode ser direto, indireto, ou bitransitivo, aí vai ser direto ou indireto. Sujeito, verbo, objeto. Exemplo de uma ordem direta. O homem, sujeito, comprou, verbo, uma casa, objeto. Então, temos uma oração na ordem direta. Agora, vamos ver um hipérbato, uma inversão. Exemplo, fazia o automóvel um barulho. O sujeito está no começo da oração? Não. Essa oração, a ordem direta seria: o automóvel fazia um barulho estranho. A partir do momento que a gente inverteu a ordem de algum dos elementos, sujeito, verbo, objeto, aconteceu um hipérbato. Vocês lembram lá em cima que eu falei de polissíndeto, que era a repetição de conjunções? Quando num período, conjunções vinham repetidas. Com. Assíndeto é o contrário. O assíndeto acontece quando deveria haver a presença de conjunções ou conectivos, mas o autor escolhe omitir, esconder as conjunções. Vamos ver exemplo de assíndeto. Isso aqui é a letra de uma música de Raul Seixas, que vocês não devem conhecer, que é muito antiga e eu conheço. Eu não vou cantar no ritmo dela, porque eu não vou pagar esse mico, mas é assim. Tem que ser selado, vírgula, registrado, vírgula, carimbado, vírgula, rotulado, avaliado, se quiser voar. Para a lua, vírgula, a taxa é alta. Para o sol, 2 pontos, identidade. A música chama-se Carimbador Maluco, de Raul Seixas, e percebemos a ausência do conectivo E. Deveria ser assim, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado e rotulado se quiser voar. Então, em nenhum momento ele colocou o conectivo, aconteceu o assíndeto, ausência de conectivo. Polissíndeto, muitos conectivos, repetição de conectivo.